qual que é o seu tipo de fé nesse momento de coronavírus, de pandemia mundial, de uma forma como talvez nenhum de nós de 3 gerações tenha visto até hoje? Qual é o teu tipo de fé? Pô, João, esse vai ser um vídeo sobre fé? Vai, mas eu sou ateu. Como é que eu vou assistir um vídeo sobre fé? Eu gosto de você, mas eu sou ateu. Mas quem disse que ateu não tem fé? Fé é você acreditar em algo que não é um desdobramento claro e natural de um processo. Entende? Então vamos lá. Morrer. Precisa ter fé para morrer? Não, você vai morrer de qualquer forma, é um processo. Thiago Brunet fala muito disso, né? Grande amigo Thiago Brunet, baita pastor, baita palestrante. Você precisa, é um processo morrer, você não precisa ter fé para morrer, entende? Num caminho natural, se você engravidar, tiver relação sexual, houver o óvulo fecundar, você vai ficar 9 meses, em torno de 38 semanas, o bebê vai nascer, é um processo. Você não precisa ter fé para aprender a nascer, entende? É um processo. Beleza, mas aí eu morro. Aí quem acredita que existe algo além da vida, como é o meu caso, né? Eu acredito em Deus, eu sou cristão, talvez de um jeito diferente de você, mas não importa, né? Deus é maior do que os potinhos que a gente cria para as religiões. Eu tenho fé que depois da vida, depois da morte, tem a vida verdadeira. Nossa casa não é aqui não é a minha casa, né? Aqui é onde eu moro nessa minha jornada, mas minha casa é do lado de lá. Um dia eu falo sobre por que eu acredito nisso e quais são as evidências que eu tenho sobre isso, né? Evidência, quando eu falo, é científica, né? Ou ao menos com forte indício científico. Mas eu sou ateu, eu acredito que não tem nada depois da morte. Fé! Entende? Você não tem uma prova para me provar que não tem nada depois da morte. Aí você diz para mim assim, mas você também não, Jerônimo. Eu falo, claro que não. Nem eu tenho, nem você tem. Por isso que a gente tem fé. E eu te honro por isso. Bate aqui. A gente está igualzinho no mesmo barco. Nós dois precisamos ter fé. Então, do que eu vou falar hoje nesse vídeo? Eu vou falar hoje sobre ter fé. Ter fé é acreditar. Então vamos lá, trabalhei um mês, sou empregado, tenho um salário de R$2.000, ao final desse mês é um processo natural, que eu vou receber. Aí a empresa quebra e ela já não tem mais dinheiro para pagar todos os funcionários, aí já não é mais um processo, eu preciso ter fé que alguma coisa vai mudar, ou que alguma coisa vai ser diferente, ou que na hora que o chefe tomar a decisão, aí de repente já entra mais fé do que só o processo. Beleza, acho que já entendeu que fé é para todo mundo. E eu quero falar sobre fé nesse momento de coronavírus, de pandemia. Acho que todo mundo passou por esse processo, pelo menos eu passei, né? Isso é só uma gripinha. Gripe mata mais do que o coronavírus, está matando mais que o coronavírus. Gripe sempre mata mais. Eu passei por isso. Não me julgue por isso, tomara que você não me julgue por isso, né? Mas eu não falei isso publicamente, tenho responsabilidade por ser uma pessoa pública, mas aqui em casa as pessoas falam, não, tá tudo bem, gente, gripe mata mais que coronavírus. E a coisa foi crescendo na China, saiu da China, foi para a Europa, cresceu na Europa, tivemos mais de 700 mortes no mesmo dia, chegou no Brasil, pegou as primeiras pessoas, a vida continuou normal, de repente começou a ter quarentena, fecha shopping, fecha tudo, a rua tá deserta, vivemos uma época como eu nunca tinha vivido em nenhuma época da minha vida, talvez nenhuma geração viva hoje viveu alguma coisa parecida com isso nos últimos tempos, né? Algumas pessoas falam que só a Segunda Grande Guerra Mundial, para quem estava lá no epicentro da guerra, lembra o que está acontecendo aqui. E eu queria falar sobre fé nesse momento. Tem uma passagem que Jesus estava passou o dia trabalhando, né? Trabalho de Jesus trabalhou, ele tinha um trabalho. Ele exercia a arte dele, a missão dele, o propósito dele existir. Ele passou o dia trabalhando e aí ele estava cansado e ele resolveu cruzar o Mar da Galileia, né? Nos meus estudos, o Mar da Galileia, ele tem de 14 a 20, ele tem 14 por 21 quilômetros, é meio um grande lagão assim, né? Mas 14 quilômetros por 21 quilômetros, e ele queria cruzar para o lado de lá para descansar na margem do outro lado. E o Mar da Galileia tem uma característica, ele é 200 metros abaixo do nível do mar, e ele é meio como se fosse afundado assim, e por conta das montanhas, da posição, ele tem tempestades inesperadas. Não é aquela parada, pô, tá fechando o tempo, é uma parada de fechou e tem tempestade. E eles foram atravessar, e Jesus cansado, imagina, exausto, ele deitou no barquinho lá, botou uma almofadinha e dormiu. Jesus caiu no sono. No meio do que Jesus cai no sono, começa a tempestade. E ela começou leve, né? Não, tá tudo. Vai vendo. Começou leve, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Daqui a pouco a tempestade foi ficando mais severa, balançava a mar para um lado, para o outro. Falava, bicho, a coisa tá ficando feia, bicho. Eu acho que a gente pode morrer aqui. Jesus, pelo amor de Deus, acorda, olha a tempestade aí. Lembra um pouco o que a gente está passando, né? Não, é só uma gripinha,
Eita, parece que é mais do que uma gripinha. Eita, tá morrendo gente pra caramba. Eita, isso pode chegar até a mim. Então a gente está vivendo mais ou menos esse cenário da tempestade. E aí, dentro dessa lógica, Jesus faz o quê? Levanta, acalma o mar, acalma a tempestade. Tem até algumas músicas, né, sobre o Jesus que acalma o mar e acalma a tempestade. E aí ele acalma o mar, acalma a tempestade, e é para esse lado, é para essa fé que as pessoas, para essa fé que normalmente as pessoas olham. Só que Jesus volta, e não sei se é porque acalma mais o coração, né? Dizer, não, Jesus acalmará a tempestade. Já já tudo estará em paz, Jesus acalmará a tempestade. Mas eu não vim aqui para falar disso, né? Eu não sou o cara que passa a mão na cabeça e dá tapinha nas costas. Eu sou o cara que dou voadora nas suas costas para você andar para frente. E na minha também. E peço para darem nas minhas costas, né? E não foi disso. Só que a passagem bíblica não para na hora que Jesus acalma a tempestade. Você vai lá, por exemplo, em Lucas 8, versículo 25. Jesus acalma a tempestade, depois volta e dá-lhe um esporro nos discípulos. E fala assim, cadê a vossa fé? Cadê a sua fé? Então, entende a lógica? Então, existem dois tipos de fé. Existe a fé medrosa, pelo amor de Deus, Jesus, o que vai acontecer comigo? Existe a fé corajosa. Por exemplo, Jesus estava no meio da multidão, e aí tocam nele, e fala, tocaram em mim. E fala, claro, Jesus, porra, claro, licença poética, beleza? Porra, claro que tocaram em você, Jesus, bicho. Tá de sacanagem? Tem milhares de pessoas aqui, alguém tocou, um monte de gente tá tocando em você. Ele falou, não, alguém tocou de mim, saiu virtude de mim. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, toca nele e se cura imediatamente. Historicamente falando, essa passagem está em praticamente todos os evangelhos da Bíblia, né? Toca nele e cura o fluxo de sangue daquela mulher. E ele fala, e ele não sabe quem está tocando, mas ele sente que alguém tocou nele e saiu virtude dele, né? Aquela é a fé corajosa, a fé que acredita que se tocar em Jesus, só o menor dos toques em Jesus já é o suficiente para a pessoa se curar. E tem a fé medrosa, a fé dos discípulos que naquele momento tiveram medo ao ponto de acordar, estavam do lado de Jesus e acordaram eles desesperados para que ele parasse a tempestade. Ele deu-lhes o esporro. Cadê vossa fé? A gente tem o poder de ter a fé corajosa e o processo para que isso minimize. Qual é a fé corajosa? É essa da mulher que toca em Jesus e fala, saiu virtude de mim. Essa tem que ser a nossa fé. Fé de que isso está acontecendo porque tem que acontecer. E o que a gente vai aprender com esse troço? Não adianta passar por essa merda toda, terminar lá e não aprender porra nenhuma. Não adianta, né? Qual foi a razão? O que a gente aprendeu com isso? Qual vai ser a nossa fé? E o segundo ponto, tem sim um processo onde eu posso interferir. Qual é o processo? Fique em casa, é assim que você se importa, é assim que você ajuda no processo e facilita a tua fé corajosa a concretizar, que é a doença minimizar e as pessoas não terem tanto impacto. Assuma o comando desse momento, assuma o comando, seja mulher no meio da multidão que vá só para tocar em Jesus e não os discípulos medrosos naquele momento. Eu honro os discípulos, eu tenho medo e eles eram humanos como nós somos, né? Mas a nossa fé precisa ser corajosa, a gente precisa olhar não só para o Jesus que acalma a tempestade, mas para o Jesus que se irrita quando a gente não teve a fé de que tudo ia ficar bem. Então, qual vai ser a tua fé? Que ela seja corajosa, assuma o comando, para que a gente no final disso tudo saia maior, mais forte, mais unido. Unido não como pessoa, não como família, não como prédio, não como bairro, não como cidade, não como estado, não como país. Unido como humanidade. Porque para mim é esse o recado que a gente está tendo nesse momento. Como que a gente vai ser? Que horas que a gente deixa de ser brasileiro? Que horas que a gente deixa de ser flamenguista, corintiano? Que horas que a gente vira humano? Esquece a grande mensagem. Fé corajosa, cuida do processo e vamos!